Quem veio aqui para adorar o Senhor, levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: meu querido irmão, por favor, não converse comigo. Se você quiser conversar comigo, compra um frango, assa ele, me convida aí na tua casa. Nós vamos ter tempo suficiente para conversar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus, amém? Pois para mim é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, podendo estar falando do amor de Deus. Eu tenho 5 anos, amém, de evangélico. Há 2,5 estou tomando conta de obra para a honra e glória do Senhor. Eu fui um homem que fui vencido pela curiosidade e por isso essa mensagem me chamou bastante atenção. A palavra de Deus nessa noite fala de Zaqueu, amém? Um homem que era líder, era chefe, amém, dos cobradores de imposto ali da cidade de Jericó. Era um homem que trabalhava. Trabalho é dignidade. Olha para o teu irmão e diga: trabalho é dignidade. Mas só que Zaqueu, meus queridos amados, ele trabalhava com desonestidade. Ele não era um homem honesto, então roubava, desfraudava. Ele cobrava além do que era necessário. Como nós sabemos que a corrupção é grande quando se refere a essa área, principalmente quando se refere aos colarinhos brancos, né? Mas hoje nós vamos estar falando de Jesus Cristo, que não faz exceção de pessoa. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Jesus não faz exceção de pessoas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados, trabalhava ali na cidade de Jericó, e eu creio em toda a redondeza. Jericó, uma terra conquistada pelo povo de Deus, pelo homem chamado Josué, que eu chamo de líder exemplar. Quando eu leio a passagem, meus queridos amados, de Josué, eu me alegro muito. Louvo a Deus, pois tenho na Bíblia como adquirir conhecimento, tirar exemplo para a minha vida. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem nessa noite, eu daria: um ladrão curioso. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: um ladrão curioso. Repita mais uma vez: um ladrão curioso. Mais uma vez, em voz alta: um ladrão curioso. Amém. Somente até aí. Meus queridos amados, aqui no versículo 1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aí eu digo: um homem vencido pela curiosidade, meus queridos amados. Zaqueu, ele foi um homem que foi vencido pela curiosidade. Jesus Cristo certa vez entrou em Jericó, e creio eu que fazendo ali um dos seus milagres, pouco antes de morrer, Jesus Cristo ainda estava a fazer milagre, ainda estava a curar. Jericó, aquela cidade onde tinha ali um homem chamado Bartimeu, cego, o filho de Timeu, que tinha o seu estádio natural não dos melhores, pois era cego de nascença, era pobre, vivia mendigando, pedia esmola, e ali Jesus Cristo, naquela cidade, o curou, aquele homem que estava à beira do caminho. Ei, Jesus Cristo nessa noite, ele tem aqui uma resposta abençoada para você. Eu não sei a maneira, eu não sei o seu estádio natural e a forma em que você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho convicção, ou seja, eu tenho certeza de uma coisa: Jesus Cristo, o filho de Davi, está aqui nessa noite, e ele veio para te abençoar. E quem crê que Jesus abençoa, começa a glorificar, começa a dar glória a Deus, começa a dizer aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados, um homem pequeno, um homem de pequena estatura, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, estando ali em Jericó,
E Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali e teve curiosidade em conhecer quem era Jesus. Ele queria saber quem era Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ele era pequeno, era um homem de pequena estatura, mas ele fez um esforço de subir em um pé de figueira brava para conhecer, para saber quem era Jesus Cristo, porque Jesus havia de passar por ali. Eu não sei qual a tua curiosidade nessa noite, eu não sei qual a tua curiosidade, eu não sei o porquê você veio aqui. Creio eu que você veio aqui nessa noite para adorar a Deus, creio eu que você veio aqui nessa noite para ouvir a mensagem do Senhor, mas creio eu que uma curiosidade está aí dentro do teu coração. Meus queridos amados, a coisa melhor do mundo na vida de um ser humano é quando a curiosidade dele é direcionada às coisas celestiais, é quando a curiosidade dele é em conhecer, é em saber as coisas celestiais. Porque é duro dizer, é chato dizer, mas tem crentes no dia de hoje, meus queridos amados, que eu chamo de crente minhoca. A ligação dele é na terra, a ligação dele é com a terra, mas eu vejo aqui na minha frente uma nave de pessoas, meus queridos amados irmãos, que eu vou dar um nome aqui de crentes, meus queridos amados irmãos, espaciais, crentes, meus queridos amados, que estão, meus queridos amados, com a visão nas coisas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu fez esforço. Eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, minha amada, que o teu esforço nessa noite valeu a pena. Meus queridos amados, Zaqueu teve curiosidade porque ali tinha novidade. Zaqueu teve curiosidade porque ali tinha novidade. E aonde há uma novidade, há sempre uma curiosidade, meus queridos irmãos. E o mundo hoje está cheio de novidade. O mundo de hoje oferece novidade, principalmente com os jovens. Está muito difícil nos dias de hoje para um jovem servir a Deus. O mundo, ele tem oferecido pratos recheados. Olha, mas eu quero te dizer, sim, a curiosidade é bom para mim e para a tua vida, mas quando a curiosidade é em relação às coisas de Deus, que traz benefício para mim, que traz benefício para a tua vida, que traz benefício para a minha família e que traz benefício bom para a tua família, meus queridos amados. Zaqueu teve curiosidade. Não sabia ele que aquela curiosidade seria a melhor coisa da vida a ele. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, ou talvez você tenha vindo aqui por todas as vezes, mas hoje você veio em uma curiosidade diferente. Eu quero te dizer que hoje será um dos melhores dias da tua vida. Não porque eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, mas porque Jesus Cristo está aqui. E na casa do Senhor há sempre uma novidade. Qual é essa novidade? A palavra de Deus, ela é renovada. Ela se renova a cada dia, pois ela já é renovada. Então a palavra de Deus nessa noite, talvez dentro dessa mensagem, ela venha para você diferente, e você vai sair daqui abençoado, porque, meu querido, a tua curiosidade está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Quem crê que Deus nessa noite vai agir na tua vida espiritual, diga amém. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: é hoje, é hoje a tua vitória. Você veio aqui, nenhum objetivo, mas as coisas vão mudar, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos amados, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 5 em diante: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar a tua casa. Nós vimos no versículo 1 que Zaqueu, ele se esforçou, ele fez de tudo para ver Jesus, ele fez de tudo para ter curiosidade. Olha, faça de tudo e tenha curiosidade nas coisas que vêm do céu. Olhe para o alto, de onde vem o meu socorro vem dos céus, do Deus que fez os céus e a terra. Não tem coisa melhor em cima de um ser humano do que ter curiosidade
na palavra de Deus, de ter curiosidade em se aproximar e querer estar pertinho de Deus. E hoje, você está com uma grande oportunidade de ver Jesus. Você está com a oportunidade de estar vendo Jesus Cristo, porque Ele está aqui no nosso meio. Somente quem crê começa a glorificar, aleluia. Meus queridos, subiu, fez o esforço. Tem pessoas no dia de hoje que não têm feito esforço nenhum para ver Jesus, para estar perto de Jesus, para se aproximar de Jesus. Eu vou dar exemplo de Zaqueu. Ele fez esse esforço todinho para ver quem era Jesus, pois ali tinha uma multidão, ali tinha uma novidade. Diga, a multidão da diferença. E nessa multidão, ali tinha uma novidade, novidade santa. Aqui tem novidade santa para você nessa noite. Não estou dizendo que Deus nunca agiu, pois a gente vê pela transformação, a gente vê ao olhar para as pessoas o que Deus tem feito aqui nesse lugar, mas Ele ainda vai fazer. E quando Jesus se aproxima daquele lugar, disse: Zaqueu, desce depressa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu desceu depressa, cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de paz, de júbilo, de alegria. A palavra de Deus diz assim, meus queridos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ou seja, entrar na tua casa. E apressando desceu e recebeu com júbilo, recebeu com alegria. E quando Zaqueu desce depressa, eu vejo obediência imediata. E muitas das vezes, meus queridos amados, o que falta hoje na vida dos crentes, o que falta hoje na vida, meus queridos amados, do ser humano, é obediência. Veja que Zaqueu, ele não demorou, ele poderia indagar. Ele poderia então ter saído com Jesus: desce depressa, Zaqueu, porque eu quero entrar, eu quero dormir, eu quero me hospedar. Deus manda eu dizer aqui a pessoas que Ele quer entrar na tua casa, Ele quer fazer morada na tua casa, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer fazer coisa diferente na tua vida, Ele quer encher você de alegria. Mas é necessário que você permita. Zaqueu permitiu, meus queridos amados. A palavra de Deus diz: eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Mas é necessário que abra. Zaqueu, ele desceu alegre depressa, obediência imediata. Eu não sei, meus queridos amados, a quem você tem obedecido. Tem pessoas, meus amados, que obedecem ao patrão, mas não quer obedecer ao líder da igreja. Pessoa que obedece à mulher não quer obedecer a Deus, não quer obedecer à liderança. Homem obedece à mulher, a mulher obedece a homem, mas não quer obedecer a Deus. Obedece ao vizinho da direita, obedece ao vizinho da esquerda, mas não quer obedecer a Deus, não quer obedecer aos líderes. Que eu estou falando de líder, não falando só de pastor não, eu estou falando em líderes em geral. Meus queridos amados irmãos, obediência é a melhor coisa. Eu tenho exemplo dentro da Bíblia, você tem exemplo aí dentro da Escritura Sagrada, o manual da vida, o manual do crente. Você tem aí exemplo de um homem chamado Jonas, que Deus o chamou, era profeta, está lá no profeta menor. Jonas, Deus mandou que ele fosse a uma cidade de Nínive, levar a boa nova, a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, mas não obedeceu. A palavra de Deus é para ouvir, é para entender e é para obedecer. O que está faltando na tua vida talvez seja obediência. O motivo de você estar sentado no banco talvez seja falta de obediência. O motivo de você nunca sair da mesmice talvez seja falta de obediência. Jesus Cristo te chama, Ele te convida a descer, Ele te convida a descer, pois Ele quer fazer morada na tua casa. Tem uns exemplos. E meus queridos, a coisa pior do mundo, pastor Moisés, vocês líderes, a igreja toda, é ter pessoa desobediente. O barco naufragou porque dentro daquele barco tinha um rebelde. E muitas das vezes, meus queridos amados, aí fora está cheio de pessoas por culpa do que estão dentro, porque não quer obedecer.
E a pessoa que não obedece, a intenção, a mente dele é só de crítica. É só de criticar, é só de falar. A coisa melhor na vida de um ser humano, a coisa melhor na vida de um crente é a obediência. Jonas desobedeceu. O barco quase afundou, porque ali tinha um rebelde. Mas uma coisa que eu achei bonita em Jonas, quando ele reconheceu que a culpa era dele. Tem pessoas que não obedecem a Deus. A casa dele está prestes a afundar. O navio está prestes a afundar, naufragar. Mas ele acha que ele é o super-homem, é o dono da razão. Ele acha, meus queridos, que a culpa é do irmão da direita, a culpa é do irmão da esquerda. Aonde a culpa está, meus queridos, nele, porque não tem obedecido a voz do Senhor. E quem não obedece a Deus, não venha dizer que obedece à liderança, porque eu te chamo de mentiroso. Eu não sou muito de alisar, não. Talvez eu nem volte mais aqui. Talvez quando terminar aí você nem me dê um pedaço de bolo, eu creio. Quem está ali no bolo é uma benção. Estou brincando, irmão, que eu vejo a igreja aqui obediente na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor. Temos exemplo também a mulher de Ló. Virou estátua de sal, porque a igreja não obedeceu à voz do Senhor. Mas nós temos exemplo também dentro das escrituras sagradas de uma família que foi abençoada. Que família é essa? A família de Noé. Diga assim, como a família de Noé foi abençoada, assim será a minha. Eu creio dentro da tua obediência que Deus vai fazer coisa grande dentro da tua casa. E quem crê começa a glorificar ao Senhor. Quem crê começa a glorificar, porque Deus está fazendo coisa grande dentro da tua casa. Deus vai fazer coisa grande dentro da tua família, porque Deus está se agradando de obediência. Você no começo não entendeu o mistério, já está dizendo dentro do teu coração. Agora eu estou entendendo o motivo da curiosidade. E meus queridos, amados irmãos, uma família. Não foi fácil para Noé naquela época, meus queridos, amados irmãos. Construir uma arca, pregar a palavra de Deus. Eu disse que ia acontecer um dilúvio naquela época, nem chovia, evaporava da terra. Mas muitos chamando ele de louco, ele obedeceu. Por causa da obediência dele, toda a família foi abençoada. Talvez a peleja na tua casa, talvez o rebuliço esteja por causa da tua falta de obediência. Mas Deus te convida hoje a descer. Ele diz, Ramanai cantarei manai. Ele diz, desce depressa, porque hoje Ramanai canta supra camanai cantere manaia. Eu quero entrar dentro da tua casa, Ramanai cantere manaia. Irmão, obediência. Obediência é importante. Obediência. Eu falei quinta-feira aqui de Abraão. Foi obediente ou não? Abraão foi um homem obediente. E Deus supriu a necessidade no momento mais difícil da vida dele. Mas uma coisa, ele tinha fé. E ainda que a nossa fé seja de um tamanho de um grão de mostarda, tem poder para mover uma montanha de um lugar para outro. Irmãos, vencido pela curiosidade, é necessário o esforço, depois a obediência. Não importa nem a forma em que você saiu de casa, o que importa é que você venha. E quando chegar na igreja, obedeça. Independentemente de quem for louvar, de quem for pregar. Dê ouvido. Deus falou tremendamente aqui hoje, através dos hinos que foram entoados a ele. Aí você diz, eu sei, a curiosidade é boa nas coisas celestiais, eu sei que é bom obedecer. Mas a luta lá na minha casa está grande, porque eu estou vindo para a igreja. A luta lá na minha casa está grande, porque eu desci. Quando Jesus me mandou descer, eu obedeci. Agora eu estou passando uma luta. Não importa a luta que você está passando. Eu quero te dizer que quando nós obedecemos a Deus, Ele se responsabiliza. E Deus está se responsabilizando hoje por família de pessoas aqui nessa noite. Deus se responsabiliza pela tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Eitaramanaí canta, supraramanaí canterei. Eu sei, meus queridos amados, não é fácil no dia de hoje. As perseguições,
são grandes. Mas já teve pior. Já teve pior. No início da igreja primitiva não era fácil. As pessoas pegavam os crentes e usavam os crentes, meus queridos amados irmãos, colocavam numa arena para servir de espetáculo para eles. E muitos eram mortos de mortes cruéis. O que você está passando não é nada. Somente obedeça. Obedeça a tua liderança. Obedeça. Sim, mas eu não entendi o mistério. No começo falou de curiosidade. Sim. Se você não está entendendo, Deus está mandando eu alertar você. Eu mesmo tenho curiosidade de ver essa igreja construída. Você tem ou não? Quem quer ver a igreja construída? Isso é uma curiosidade. Dentro da igreja sempre é uma curiosidade. Deus mandou voltar porque tem pessoas que não estavam entendendo. Há sempre dentro da igreja uma novidade que pode trazer tua curiosidade. Se você evangelizar, as pessoas se convertem. É novidade ou não é? Uma criança hoje foi apresentada, é novidade. E tenha curiosidade em ver amanhã essa criança nascer na presença do Senhor. Agora, meus queridos amados, tem pessoas que nem fazem e nem deixam outro fazer. Tem pessoas que nem faz. Eita, porque o nosso templo, a nossa igreja poderia ser melhor. Mas quando está a turma trabalhando, não ajuda, ainda critica quem está trabalhando. Ei, quem está com a mão na massa, quem está colocando o tijolinho, meus queridos amados irmãos, está obedecendo. E por que você também não obedece? Zaqueu subiu na figueira, talvez a intenção dele fosse outra, de criticar. Mas quando Jesus Cristo falou, ele desceu. E quando ele desceu, Jesus Cristo entrou na casa dele. Tem coisa melhor na vida do crente do que ter a salvação, do que ter a luz verdadeira. Zaqueu tinha dinheiro, mas porém não tinha uma luz verdadeira, andava nas trevas. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, o que faz a figueira ficar mais alta na vida do crente são as coisinhas pequenininhas. Para de se preocupar com as coisas pequenas, deixa Deus trabalhar. Tenha curiosidade em crescer, em ver o ministério crescer e ver a tua igreja construída em nome de Jesus. Deus manda eu te dizer, não interfere mais. O pastor Moisés está aí de prova, eu não gosto nem de conversar muito sobre o ministério, porque às vezes você vai pregar e ele está de prova. A esposa dele também. Irmão, Deus está mandando você calar a tua boca e deixar as coisas acontecer. E amanhã você vai se alegrar. Vamos voltar para a mensagem. E meus queridos amados irmãos, Zaqueu desceu. Quando Zaqueu desceu, eu imagino a alegria dele ali. Eu imagino, não, vai mestre, vai na frente mestre, vai. Já foi transformado. Irmão, quem ouve a voz de Deus, quem ouve a voz de Deus se transforma. Quem tem Jesus Cristo se transforma, a vida muda. E eu imagino Zaqueu, aquela alegria toda, correndo lá na frente. Mas eu imagino também Zaqueu, com vergonha de algo que tinha lá dentro, que ele sabia que não era dele. E agora, lá dentro da minha casa, tem um monte de coisa que eu peguei de maneira desonesta, de maneiras erradas. E agora, o que é que eu vou fazer? Esse homem, eu estou vendo mesmo que ele é o Salvador, a alegria do povo com ele, os milagres acontecendo. Antes eu vi... Isso é uma tese minha. Eu imagino ele dizendo, antes eu vi ali o cego Bartimeu na beira do caminho, está o homem agora enxergando com Jesus Cristo agora. Irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é enfrentar multidões. A Bíblia fala de uma mulher lá em Marcos capítulo 5, se eu não me engano, versículo 25 em diante. Há 12 anos, aquela mulher estava com fluxo de sangue, já não era mais um fluxo de sangue, já era um câncer. Há 12 anos. E aquela mulher ouviu que Jesus Cristo estava, ouviu a voz de Jesus, ouviu falar que Jesus estava. Ela se interessou, teve curiosidade. Aí eu quero ver quem é esse Jesus. Todo mundo fala tão bem dele. Procurou ver que era Jesus, rompeu a multidão, tocou em Jesus e foi. Quem quer ser curado aqui, levanta a tua mão de profeta agora. Toque em Jesus verdadeiramente. Porque naquele dia muitas pessoas tocaram em Jesus. Mas só aquela mulher tocou diferente. E Deus manda eu te dizer nessa noite que Ele quer um toque especial. Ele está doido. Quando eu falo loucura, que Jesus é loucura santa. Preste atenção.
para soltar virtude. Virtude é poder de cura na tua vida. E Deus está curando pessoas aqui de uma grande enfermidade. Está curando o útero nessa noite. Deus se agradou do teu esforço, a tua curiosidade. Você foi vencido pela curiosidade hoje. Hoje. Se não quiser dar o testemunho, bom para a igreja toda, mas chama o pastor Moisés. E diga, pastor Moisés, quem foi curada foi eu. Não para que o meu nome venha a ser glorificado, porque a honra e a glória é de Deus. Saia hoje convicto. Saia com posse de vitória. Vamos entrar nas perseguições. As pessoas que ajudavam Zaqueu a roubar, que estava com Zaqueu fazendo coisas erradas, começaram a criticar. Como é que diz que esse homem é Jesus Cristo? É o Messias, é o Todo-Poderoso. E como é que ele vai entrar agora para se hospedar na casa de Zaqueu, de um ladrão? Olha, não importa quantos estão te apontando. Não importa quantos estão apontando o dedo para você, criticando, perseguindo você. Aqui é perseguição religiosa. Foi perseguição religiosa. Talvez você seja tão perseguido dentro do evangelho. Talvez você está sendo perseguido na tua casa porque faz para Deus. Faça. Faça. Fazer para Deus é obedecer a Deus. Faça. Talvez muitos te chamam de aduladora do pastor. Chamam você de aduladora da esposa do pastor, dos outros pastores, dos líderes, do presbítero. Quando você está ali colocando a colher, muitos chamam de adulador. Não dê ouvido. Não dê ouvido e faça, obedeça. Porque as perseguições vieram na vida de Zaqueu. Era ladrão. Mas Jesus não faz exceção de pessoas. E começaram a dizer, Inés Salvador, não é um homem que conhece o coração íntimo de cada um. E como é que ele entra para se hospedar? Mas esqueceram aqueles que estavam apontando. Muitos que estão te apontando estão esquecendo que você dá ouvido à voz de Deus. As pessoas tinham esquecido que Jesus falou e que Zaqueu obedeceu. Então quem obedece à voz de Deus tem por obrigação de ser diferente. Aí, meus queridos, entrou uma coisa na vida de Zaqueu que eu tomo para a minha vida hoje. Que eu tomo para a minha vida hoje. E para a sua vida você deve tomar também. O que é convenção? O que é converter-se? É mudar. Quer ser abençoado? Tenha curiosidade nas coisas celestiais. Quer ser abençoado? Obedeça. Quer ser abençoado? Tenha alegria quando Jesus falar. Porque quando nós aceitamos, quando damos ouvido à voz de Deus, não tem como ser o mesmo. Ali houve uma transformação. E Deus nessa noite, Jesus Cristo nessa noite está transformando vida agora. Independentemente de uma multidão que esteja te apontando, mas Ele está te transformando. Ramanai. E canta supra Ramanai, canta Remanai. Eita, que Deus está fazendo milagre. Deus está trabalhando no coração. Deus está trabalhando na mente. É por isso que eu gosto do meu Deus. E eu estou me segurando aqui. Quando eu começo a sentir uma cosquinha do Espírito Santo. Eita, ramanai, supra, cantaramanai, canteremanai. Tua vida nunca mais será a mesma. Estás se arrependendo de algo que falou. Deus se agrada, se arrependa. Está obedecendo a voz de Deus. Isso é bom. Tem dado ouvido a voz de Deus porque tinha a convicção de que Deus ia curar. Ele te curou, não tenha dúvida, saia convicto. Em nome de Jesus. E meus amados, uma coisa que eu acho linda, a convenção. A palavra diz, aquele que confessa e deixa alcança. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então seja o oposto. Quem não confessa e nem deixa, está debaixo da maldição. E Zaqueu tem uma coisa linda com ele. Não teve vergonha de ninguém. Não tenha timidez. Talvez que esteja atrapalhando teu crescimento seja, meus queridos amados, a timidez de vir aqui na frente confessar. E muitos disseram, criticaram
E ele disse, se levantou, Jesus já conhecendo o coração. Deus conhece o íntimo de cada coração. Deus conhece a tua história. Deus conhece você. Ele quer te abençoar. Você foi vencido pela curiosidade, mas nas curiosidades santas, nas curiosidades celestiais. E ele disse, mestre, eu pego os meus bens que eu